Bem-vindo ao canal Ápice Vida. Eu sou a neuropsicóloga Tainara Serra e hoje eu estarei falando sobre rotina e volta às aulas. Mas antes da gente começar, eu gostaria de falar duas coisas extremamente importantes. A primeira delas é que não existe uma rotina perfeita ou uma rotina ideal, até porque cada família tem o seu próprio contexto, cada família é constituída por pessoas diferentes, com personalidades diferentes. Então, quando a gente fala sobre rotina, né, principalmente quando se envolve uma criança, é importante considerar as particularidades de cada família e também de cada criança. O segundo ponto muito importante é que a criança ela aprende muito através de observação. Então, quando a gente tenta impor uma rotina ou falar sobre rotinas com as crianças, elas veem muito o exemplo que o adulto dá dentro de casa. Então, para que eu possa exigir, por exemplo, que a minha criança, que o meu filho, né, ou minha filha, faça a tarefa de casa em um determinado horário, que ela vá dormir em um determinado horário, eu tenho que dar esse exemplo de disciplina junto com a criança. Então, antes de falar sobre essas rotinas e os compromissos que a criança tem que ter, eu, enquanto adulta, né, nós, enquanto adultos, precisamos dar esse exemplo para as crianças, porque aí sim ela vai conseguir ter uma base segura para seguir esse modelo de rotina, de disciplina e de comprometimento com os compromissos. Agora sim, vamos falar sobre as rotinas. A rotina ela é essencial para o desenvolvimento saudável da criança, principalmente quando a gente fala sobre o período de volta às aulas. Porque nesse período, né, a criança ela passa por uma transição, onde em um momento ela tem muito tempo livre, né, os horários estão mais flexíveis, e no retorno às aulas ela passa a ter uma rotina mais rigorosa, por conta dos compromissos e das próprias tarefas de casa que a escola traz. Então, nesse período, né, de retorno às aulas, as crianças elas podem sofrer um abalo emocional, né, um peso emocional maior nessa quebra da rotina mais flexível e tranquila para uma rotina cheia de compromissos e horários mais rigorosos. Dentro disso, quando a gente senta e monta uma rotina com a criança, a gente consegue ajudá-la através de uma estabilidade emocional. Porque quando a criança ela sabe exatamente o que ela precisa fazer, quando ela tem horários regulares das atividades, ela conta com a previsibilidade. E isso faz com que ela tenha uma base segura, ela se sente mais confiança. Ela se sente mais confiante, aliás, porque isso faz com que ela tenha uma noção do que o adulto espera dela e aquilo que ela precisa fazer. Então, essa questão da organização da rotina dentro de casa também traz esse ganho de reforço, né, em relação à rotina escolar. Então, como montar uma rotina com a criança? É importante que o seu filho ou a sua filha ela participe dessa criação, porque ela consegue internalizar melhor a importância da rotina. E também ela se sente parte dessa organização. E isso é essencial para a confiança da criança, né? Essa confiança nela mesma e ela criar essa noção de responsabilidades. Então, a primeira coisa a se fazer é definir quais as atividades e os compromissos que a criança tem. E através dessas atividades e compromissos, colocar horários regulares para que ela possa seguir. Entre esses horários, é importante ter os momentos de lazer, porque o nosso cérebro ele também cansa, né? Quem diz que pensar não cansa estava extremamente errado. Porque quando a gente coloca a criança para ir para a escola e já chegar em casa para tomar banho, trocar de roupa e começar a tarefa de casa, nessa correria, nessa pressa de estar sempre em atividades acadêmicas, sempre sendo produtiva, isso pode causar uma exaustão, não apenas na criança, mas também aos adultos, né, aos pais e responsáveis que estão cuidando dessa criança. Então, definir horários regulares para as atividades e para os compromissos é essencial, assim como dentro desses horários
ter os momentos de lazer e de descanso. Um outro ponto importante a se considerar em relação aos horários regulares é o tempo que cada atividade leva para ser realizada, porque a criança precisa de um tempo hábil para realizar essas atividades. Então, quando estiver organizando essa rotina, colocar esses espaços de tempo para que a criança possa iniciar a tarefa, se organizar para iniciar essa tarefa, esse compromisso, realizar o compromisso e finalizá-lo. Por exemplo, se for um horário de tarefa de casa, a criança precisa ter esse tempo inicial para organizar os materiais de estudo. Separar qual é a atividade que ela precisa fazer, quais os materiais que ela vai precisar, para que ela entenda esse início de organização e vá se preparando para realizar a atividade. Ao longo, da tarefa de casa, a criança ela vai rasgar papel, vai precisar apagar às vezes, vai precisar apontar lápis ou trocar a ponta da lapiseira, e isso acaba trazendo algumas sujeirinhas, algumas baguncinhas, que é natural. Então, ao final dessa atividade, é importante também ensinar para a criança o limpar. Então, terminou a tarefa de casa, vamos guardar os materiais escolares e já aproveitar e arrumar a mochila para o dia seguinte. É uma atividade, é uma estratégia que também pode tanto facilitar, para o dia seguinte, quando chegar o momento, de sair para a escola, não precisar organizar a mochila correndo, e também vai ensinar a criança que toda tarefa tem início, meio e fim. E essa estratégia, de organização vale também para os momentos de lazer. Quando a criança chegar nesse tempo, nesse período livre que ela tem, e ela quiser brincar ou jogar, ela também vai precisar se organizar para poder jogar, Então, separar o jogo, a brincadeira que ela vai querer usar. Ao longo, desse momento do brincar, do jogar, fazer essas atividades, ela também vai fazer alguma bagunça, que também é natural. E também nesse processo é importante que ela aprenda a guardar o que ela utilizou. Então, quando finalizar esse tempo, livre e estiver na hora, seja de escovar os dentes, seja de se alimentar, um horário do lanche, é importante ensinar a criança que, antes de iniciar uma nova atividade, você vai precisar guardar os seus brinquedos. Você vai precisar organizar o seu espaço de lazer. E aí, nesse processo, a criança vai aprendendo a gestão de tempo, o comprometimento, as responsabilidades e a própria noção de organização. Claro que nós, enquanto adultos, também damos esse exemplo. Então, essa questão da gente ensinar a criança a organizar, por exemplo, o material para a escola, eu preciso demonstrar através das minhas ações que eu também me organizo para o trabalho. Então, uma outra estratégia que pode estar auxiliando nesse retorno às aulas, nessa questão da organização familiar, é às vezes chamar essa criança para organizar junto com você o material. Vamos supor, olha meu filho, a mamãe ela vai precisar trabalhar amanhã. Então, eu tenho a minha lista do que eu preciso levar para o trabalho. Eu tenho que levar meu notebook, minha agenda, meu celular. Eu tenho que levar esses materiais, eu preciso levar isso daqui para o meu trabalho. Vamos montar a sua lista agora do que você precisa levar para a escola amanhã? E aí a criança ela vai fazer junto com você essa lista. E quando for arrumar a mochila dela, já vai arrumando também a sua bolsa, para o trabalho. Mesmo que ele já esteja pronto, mas vai mostrando para a criança como é esse processo. E essa questão dessa organização em conjunto também pode vir a ser um momento de vínculo familiar, de construção dessa identificação dentro da família. Então, no vídeo de hoje nós falamos sobre a importância da rotina e dei algumas orientações, algumas dicas sobre como inserir a criança dentro dessas rotinas. Eu espero que vocês tenham gostado, já deixa seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários como que está sendo para vocês esse retorno às aulas e essa construção da rotina familiar.